Olá, boa noite. A partir de agora estamos juntos no Grande Debate. O programa de hoje fala sobre a relação entre o presidente Jair Bolsonaro e a Anvisa, que ficou mais estremecida nos últimos dias. Sobre esse assunto, trazemos dois convidados com pontos de vista diferentes da situação. Vamos conhecê-los. Coronel Tadeu é formado em Direito pela Universidade de São Paulo e em Educação Física pela Polícia Militar do Estado. Tem mestrado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Coronel Tadeu ingressou na PM de São Paulo em 1982 e está no primeiro mandato como deputado federal pelo PSL. É atual vice-líder do partido na Câmara. Ivan Valente é formado em Engenharia e Matemática. Trabalhou como professor de escola pública no estado de São Paulo na década de 1970. Valente foi deputado estadual por 2 mandatos. Saiu do Partido dos Trabalhadores em 2005, por não concordar com os rumos do partido, e migrou para o PSOL, onde foi presidente nacional da legenda entre 2011 e 2013. Está no 6º mandato como deputado federal por São Paulo. Nossos debatedores estão nos estúdios da CNN em São Paulo. Deputado Ivan Valente, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Coronel Tadeu, colega de parlamento. Estamos aqui à disposição. Obrigada pela presença, deputado. Deputado Coronel Tadeu, obrigada também pela presença. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Carol. Boa noite, Ivan Valente. Um prazer debater com você e boa noite para toda a nossa audiência. Reforçamos que as opiniões emitidas pelos nossos convidados não refletem necessariamente a posição da CNN. O programa de hoje terá 2 dinâmicas distintas. Vamos à primeira, que terá as seguintes regras. Os debatedores responderão a uma pergunta formulada pelo jornalismo da CNN. Cada convidado terá 5 minutos para responder a questão. Pode interromper a própria resposta e passar a palavra ao outro debatedor. O restante do tempo será preservado. Cada convidado pode interromper a própria fala, no máximo 2 vezes. Vamos então ao tema do programa de hoje, a relação entre o presidente Jair Bolsonaro e a Anvisa, que subiu de tom. Nesta segunda-feira, Bolsonaro repetiu as insinuações sobre a isenção da agência ao aprovar a vacinação contra a Covid-19 em crianças. O presidente classificou como agressiva a carta de Antônio Barra Torres, que respondeu às declarações de Bolsonaro. O presidente insinuou que a agência teria interesses por trás da aprovação da vacina para o público infantil. Eu me surpreendi com a carta dele. A carta agressiva, não tinha motivo para aquilo. Eu falei, o que está por trás do que a Anvisa vem fazendo? Ninguém acusou ninguém de corrupto. No sábado, o diretor-presidente da Anvisa divulgou uma carta na qual ele sugeria ao presidente que determinasse uma investigação imediata sobre a agência. Mas, se caso não houvesse indícios sobre as insinuações, pedia que Jair Bolsonaro tivesse a grandeza de se retratar. Por enquanto, nenhum sinal de arrependimento. Bolsonaro voltou a questionar a conduta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ele não quer dizer aqui acusar a Anvisa de absolutamente nada. Agora, que tem alguma coisa acontecendo, isso não há a menor dúvida. O presidente Jair Bolsonaro fez declarações direcionadas à Anvisa. O diretor-presidente Barra Torres respondeu e pediu uma retratação, caso o chefe do executivo não tivesse as provas. Alguém passou dos limites? Quem perde com a crise entre Bolsonaro e a Anvisa? São as perguntas que dão início ao grande debate de hoje. Começamos com o deputado Ivan Valente. São 5 minutos, com direito a 2 interrupções, deputado. Olá. Bem, primeiro eu queria colocar o seguinte, o Bolsonaro sempre passa dos limites. E desde o começo da pandemia, é o que ele mais faz. Ele desprezou a pandemia, ele disse que era uma gripezinha, ele não se vacinou, ele faz campanha contra a vacina, né? Ele contamina, ele é a favor da chamada imunidade de rebanho, ou seja, todos se contaminem. E se dependesse dele, nós já tínhamos aí 4 milhões de mortos, ao invés de 620 mil, quando talvez pudéssemos ter muito menos da metade disso, porque depois teve a vacinação apesar do Bolsonaro. Agora, a interferência dele na Anvisa
é mais uma interferência, né? A interferência se faz na Polícia Federal, a interferência se faz quando se indica Augusto Aras para a PGR, a interferência se faz em todas as instituições. Se o sujeito faz uma crítica ao desmatamento na Amazônia, como o Ricardo Galvão fez lá no INPE, ele é simplesmente limado da instituição. E ele tinha razão, entende? Agora, na Anvisa é diferente. Por quê? Porque o nome passa pelo Senado. Se o Bolsonaro pudesse, ele já tinha detonado o Barra Torres, que era amigo dele, que estava num ato, inclusive, golpista na porta do próprio Palácio do Governo fazendo um filme. Só que ele percebeu que a loucura, a insanidade e o processo genocida de condução da crise é insustentável. Por isso, eu acho que essa trombada, entende, com o Bolsonaro nem se retrata e continua com a desconfiança. E por quê? Porque ele quer manter ativada uma base de fake news, uma corrente de mentiras sobre o combate da pandemia e, pior ainda, quando nós estamos no meio de uma aceleração da transmissibilidade da Ômega. Quem perde com isso? O povo brasileiro, a saúde do povo brasileiro. A culpa é de quem? Do genocida Bolsonaro. Deputado Coronel Tadeu, como de praxe, eu repito a pergunta, alguém passou dos limites? Quem perde com a crise entre Bolsonaro e a Anvisa? Mesma regra, 5 minutos com direito a 2 interrupções. Carol, eu não vejo que ninguém passou dos limites. Agora, a resposta do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, ela me lembra uma frase de um ex-presidente dizendo que era a alma mais honesta desse país. Essa resposta dele foi num tom irônico, debochado e até desafiador diante apenas de uma colocação do presidente Bolsonaro que não é uma colocação só dele, é uma colocação de grande parte do povo brasileiro. E quando o deputado Ivan Valente fala que o presidente passa dos limites, eu concordo, porque levar água por Nordeste, a água prometida pelo PT durante o seu governo, essa água nunca chegou, está lá a água no Nordeste, asfaltou mais de 3.000 quilômetros de rodovia e agora os caminhoneiros trabalham felizes aí em grande parte do Brasil, comprou 360 milhões de doses de vacinas, isso é passar dos limites mesmo. E fez o maior programa de distribuição de renda. Esse é o governo Bolsonaro, que vem mostrando todos os dias que trabalha para o povo. O presidente Bolsonaro não fez nenhuma insinuação e muito menos uma acusação. Ele apenas ponderou uma decisão da Anvisa, que inclusive eu também questiono. Deputado Ivan Valente, a resposta do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, foi irônica, debochada e desafiadora? Olha, eu acho que o Barra Torres é um militar e, nesse momento, é importante que os militares que têm dado sustentação a este governo de destruição nacional, né, se manifestem. O ministro do Exército também pediu que todos os soldados que voltassem para os quartéis voltassem vacinados. E está proibido falar em fake news. E o Barra Torres, ele não fez mais do que a obrigação dele. Porque se ele dirige uma instituição que tem 1.600 profissionais e 300 profissionais estão sendo ameaçados, recebem ameaças, 300 servidores da Anvisa, se ele não fizesse isso, ele estaria desmoralizado. Porque depois que o Bolsonaro falou que alguma coisa está atrás, a tropa de choque das mentiras e das fake news passam a atacar os servidores da Anvisa. Isso faz parte do jogo das mentiras com que vive um governo desse tipo. Então, a Anvisa servia quando, num primeiro momento, na Coronavac, por exemplo, o Bolsonaro falava, enquanto a Anvisa não liberar, não haverá vacinação. Quando ela liberou, ele passa a achar que a Anvisa já não serve mais. E quando a Anvisa diz que é preciso vacinar
as crianças, entende? E se nega aí numa audiência pública, dizendo a Anvisa tem posição, a posição da ciência, a posição da OMS, o que acontece? O Bolsonaro se vira contra. Então, eu acho que o Barra Torres, nesse caso, não fez mais do que a obrigação dele, que era defender a integridade dos ameaçados servidores da Anvisa nesse momento. Deputado Coronel Tadeu, o presidente Jair Bolsonaro tem uma tropa de choque de mentiras e fake news? Claro que não, Carol. Isso não existe, isso é mais uma narrativa de quem se opõe ao governo Bolsonaro e nós sabemos o porquê que há tanta gente descontente com esse governo, porque é um governo que vem trabalhando muito pelo povo e lá atrás nós tivemos verdadeiros desastres na administração desse país e se eu tivesse que elencar aqui as inúmeras sentenças que foram dadas na Lava Jato, isso provaria tranquilamente o que eu estou falando. Mas o assunto que nós estamos tratando aqui é em relação à Anvisa e esse embate entre o presidente, eu queria reforçar aqui uma coisa, né? O Barra Torres, esse sujeito que foi colocado como presidente da Anvisa, ele deveria ter qualidade técnica para ocupar a cadeira que ocupa, porque hoje, ele, na minha opinião, ele vem desprezando, né? Ao invés de abrir as portas da Anvisa para um diálogo, e um diálogo científico, trazendo cientistas para discutir, eu vejo um debate muito pobre em relação a essa vacinação das crianças, principalmente. Está todo mundo assustado, ninguém aqui é contra a vacina, mas também ninguém quer abrir mão da segurança. Todos nós sabemos que nós estamos ainda tratando com a vacina experimental. Nós estamos ainda sendo testados e a vacina está sendo testada na prática. Até aí nenhum problema, porque faz parte do jogo. É melhor ter a vacina do que não ter nada. Só que aí nós começamos a mexer com as crianças e aí veio a maior preocupação. De quem são as crianças? Será que a criança é do Estado e o Estado tem a tutela total de uma criança? E que diz assim, você vai vacinar e pronto, senão você não vai para a escola. É isso que o Barra Torres fez. E é isso que está causando indignação e esse foi apenas o questionamento do presidente da República. O Estado não tem o direito de tirar a liberdade dos pais de decidir sobre a vacinação. Nós estamos atropelando leis, nós estamos atropelando tratados internacionais e hoje a população brasileira, uma grande parte, está indignada. Nós queríamos apenas ter o direito a essa liberdade de decidir, vacino ou não vacino, porque há muita controvérsia. Há muito debate ainda, há muitas dúvidas na cabeça da população. E o Barra Torres, que é a autoridade maior da vigilância sanitária desse país, está se demitindo desse debate. Não está ocupando o seu espaço e não está trabalhando como deveria trabalhar. É essa indignação que eu acredito seja do presidente da República, porque é a minha também. Eu tenho números e tenho dados que não deixam a população confortável de pegar no braço de uma criança e levar para ser vacinada. Decidam os pais. É esse o meu questionamento. Reforçamos mais uma vez que as opiniões dos nossos convidados não refletem necessariamente a posição da CNN e também fazemos a ponderação de que a vacinação contra a Covid-19 em crianças não é e não será obrigatória. Deputado Ivan Valente, o deputado Coronel Tadeu coloca uma falta de diálogo entre o presidente Jair Bolsonaro e a Anvisa. Quem é o culpado por essa falta de diálogo? É a Anvisa, como diz o deputado Coronel Tadeu? Não, o Coronel Tadeu está totalmente enganado nessa questão, ou ele não entendeu que quem decide a vacinação é o Ministério da Saúde. A Anvisa, ela tem a obrigação de sugerir, entende? Mas quem decide é o Ministério da Saúde. Aliás, o Ministério da Saúde fez uma consulta pública e perdeu. A posição do Queiroga, que devia perder o diploma, porque o que ele está fazendo é a mesma coisa que o Pazuello fez, um manda e o outro obedece. Então, o que está acontecendo? Ele perdeu e perdeu a audiência pública também, porque eles foram desmoralizados nessa audiência pública. Então, o Bolsonaro não quer vacinar a população nem as crianças. Deputado Coronel Tadeu, a audiência pública desmoralizou o Ministério da Saúde? De forma alguma. Mas ficou muita coisa pendente dessa audiência pública, porque nós tivemos
poucas pessoas falando sobre esses assuntos. Eu acho que isso poderia ter se estendido muito mais. Há muitas pessoas qualificadíssimas para falar do assunto e nem todas elas foram trazidas a esse debate. É claro que é louvável a iniciativa do Ministério da Saúde em ter feito essa audiência, mas eu acho que ela foi muito pequena pela grandiosidade do assunto. Bem, a relação espinhosa entre a Anvisa e o presidente Jair Bolsonaro não é de hoje, mas ela se tornou mais tensa quando a agência autorizou a aplicação da vacina contra a Covid-19 em crianças no fim do ano passado. Vamos relembrar. A autorização da Anvisa para a aplicação da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos aconteceu no dia 16 de dezembro de 2021. De lá para cá, as sociedades brasileiras de imunizações, infectologia e pneumologia, que acompanharam os estudos e apoiaram a decisão da agência, vêm incentivando a campanha no público infantil. A Sociedade Brasileira de Pediatria afirma que mais de 2.500 crianças e adolescentes já morreram por causa da Covid-19. Neste público, em um ano, as complicações causadas pelo coronavírus mataram mais do que todas as doenças do calendário infantil somadas. Entre elas, meningite e rotavírus. Supera o número de mortes por meningite pelo pneumococo, supera o número de mortes pela doença por rotavírus, supera o número de mortes pela influenza H1N1 no ano de 2009, na pandemia, ou seja, no ano que precedeu a introdução de todas essas vacinas no nosso calendário, nenhuma destas doenças vitimou igual número de crianças que a Covid-19. Diante dessa realidade, a maioria dos pais quer vacinar os filhos contra a Covid-19. Em São Paulo, são 8 em cada 10, de acordo com pesquisa realizada pelo governo do estado. É o caso do Camilo, que não vê a hora de garantir a vacina para a filha, Lavinha, de 5 anos. Poxa, é maravilhoso. A gente estava aguardando isso desde o princípio, né? A gente confia na ciência, as vacinas estão aí há anos, há décadas, né? Salvando vidas. No mesmo dia em que a Anvisa autorizou a vacinação de crianças contra a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre o assunto na live que faz toda quinta-feira. Que os pais sejam orientados a procurar o médico se a criança apresentar dores repentinas no peito, falta de ar ou palpitações após a vacina. Você decida se essa vacina se compensa ou não. Eu pedi, extraoficialmente, o nome das pessoas que aprovaram a vacina para criança a partir de 5 anos. Mas nós queremos divulgar o nome dessas pessoas para que todo mundo tome conhecimento quem são essas pessoas, e, obviamente, forme o seu juízo. A declaração foi repudiada pela agência e, depois dela, diretores e servidores da Anvisa sofreram ameaças pela internet. As intimidações são investigadas pela Polícia Federal. Não faz o menor sentido fazer ameaças às pessoas, aos servidores, ou fazer qualquer tipo de situação que possa constranger o trabalho da agência, porque o nosso trabalho tem por objetivo fins científicos. E vale destacar, até o momento os estudos não identificaram nenhum efeito adverso grave. Apenas os mais simples, como dor de cabeça, vermelhidão no local da injeção e febre. Diante dos fatos, o Grande Debate faz a seguinte pergunta aos nossos convidados. As declarações do presidente Jair Bolsonaro incentivaram as ameaças aos diretores e servidores da Anvisa? Quem começa mais essa rodada de 5 minutos com 2 interrupções é o deputado Coronel Tadeu. Por favor, deputado. Não, eu não acredito que essas declarações do presidente tenham incentivado absolutamente ninguém. Como eu falei há pouco atrás, nós temos uma grande parte do público que está indignada em relação a essa atitude da Anvisa. E tem motivos para isso. Eu assisti atentamente aqui a matéria e se falou muito em mortes por Covid. E não se falou absolutamente nada sobre sequelas ou sobre reações que a vacina tem causado. Todos nós sabemos que nós não estamos 100% seguros. E aqui eu vou repetir o que eu falei, eu não estou fazendo um discurso contra a vacina, mas um discurso contra os critérios que a Anvisa tem adotado para querer decidir que todas as crianças de 5 a 11 anos tenham que ser vacinadas. Ela
passa por cima da tutela dos pais, passa por cima da autoridade dos pais e simplesmente coloca como se fosse uma obrigação. Isso sim é que é o ponto principal e essa decisão, para mim, ela foi desastrosa da Anvisa. Ela teria que ter escutado muito mais os médicos, ela deveria não ter escanteado especialistas que foram simplesmente alijados dessa decisão. Ela simplesmente está demonizando a palavra de médicos que têm conhecimento do assunto e que são contrários a esse posicionamento. Então, está faltando um pouco de critério para a Anvisa para decidir principalmente sobre vida de crianças. Deputado Ivan Valente, as declarações do presidente Jair Bolsonaro incentivaram as ameaças aos diretores e servidores da Anvisa. 5 minutos. Certamente, entende? Está aí o que eu falei, 300 pessoas foram ameaçadas, 300. Né? Em segundo lugar, o Bolsonaro mente. Ele foi a uma live dele mesmo dizer o seguinte: eu não conheço ninguém, nenhuma criança morreu de Covid. Poxa, ele não conhece nem as estatísticas do Ministério da Saúde. Isso é proposital, entende? Não é só ignorância, é má fé, entende? Está aí qualquer médico infectologista respeitado nesse país, entende? Já disse que criança também morre de Covid ou tem sequelas. Agora, quando vai se falar de efeitos colaterais, né? Os efeitos colaterais que foram levantados, na sua esmagadora maioria, 8 milhões de crianças que foram imunizadas em outros países, etc., você não tem casos. É ínfimo, é evidente. A ciência, a OMS, os grandes infectologistas que não são ouvidos. Quem é ouvido aqui pelo Bolsonaro? Nise Yamaguchi, Zanotto, Osmar Terra. Essa gente, me desculpe, entende? Tinha que ter processo contra eles no Conselho Federal de Medicina, que, por sinal, tem sido conivente com o bolsonarismo. Mas, na verdade, se você pegar Sociedade Brasileira de Infectologista, todos os especialistas que o Coronel Tadeu disse que não foram consultados. Está aí, inclusive, na CNN, as entrevistas. Gente que estuda aqui e no exterior, nos institutos do exterior, a Oxford, entende? A John Hopkins, é que vocês não querem ver, entende? Eu digo mais, hein? O Trump, entendeu? Se vacinou, hein? O Bolsonaro não. O ideólogo do Bolsonaro se vacinou, entende? É do Partido Republicano. Aqui no Brasil, os únicos pais que não querem se vacinar são da Escola Americana do Rio de Janeiro, entende? Na verdade, a esmagadora maioria dos pais querem vacinar os seus filhos porque eles querem salvar a vida dos filhos. O resto é política genocida que tem que ser condenada e execrada publicamente. Deputado Coronel Tadeu, estamos diante de uma estratégia política por parte do presidente Jair Bolsonaro ao não defender a vacinação contra a Covid-19 em crianças? Ao contrário, Carol, o presidente Bolsonaro ele defende a vacinação. Isso é muito claro e, principalmente, além de defender a vacinação, ele defende a liberdade de decidir sobre a vacinação. E eu também, obviamente. Estou aqui... E vou falar pela terceira vez, eu não sou contra a vacina, inclusive eu me vacinei, não há problema nenhum, mas tirar esse direito, de decidir sobre aplicar ou não a vacina em si mesmo, isso daí nós estamos cometendo um crime, todos nós, e me assusta ver parlamentares endossando essa obrigatoriedade da vacina. Outro dia eu conversava com um médico e perguntei a ele: qual é a diferença de você ter no mesmo ambiente uma pessoa vacinada e uma pessoa que tem o teste do PCR negativo, ou seja, nunca pegou Covid? Nenhuma. Então você pode frequentar qualquer lugar desde que você comprove que você não está com a doença. Se você colocar no mesmo ambiente 10 pessoas, no ambiente de trabalho, você colocar 10 pessoas, metade está vacinada e metade está comprovada que não tem a doença, o ambiente está absolutamente limpo e seguro. E a Anvisa simplesmente atropelou esse questionamento, simplesmente atropelou essa evidência de que não há nenhum problema. Aí sim é respeitar o direito das pessoas de decidir ou não, quer se vacinar ou não. E, mais uma vez, falando de crianças, é muito preocupante você ter uma postura autoritária
desse sujeito que está à frente da Anvisa? Postura autoritária, deputado Ivan Valente? Eu acho... Bom, evidentemente, quem apoia o governo Bolsonaro não tem muitas condições de falar em combate ao autoritarismo, porque ele defende a tortura, ele defende a ditadura. O coronel Tadeu sabe disso, nós já conversamos sobre isso até pessoalmente, né? Ele defende o brilhante Ustra, né? E mais, ele debochou da vida das pessoas, né? Então, o que está acontecendo aqui é que vacina salva vidas. Se nós tivéssemos agora, ou no Brasil, não tivesse a vacinação no ano passado, entende? Que o Bolsonaro tentou a todo custo adiar, como a CPI mostrou amplamente, inclusive com casos de corrupção explícita, né, na compra de vacinas, lá pelo Ministério da Saúde, né? Se os governadores, prefeitos, a sociedade civil não tivesse pressionado pela vacinação, nós teríamos ainda muito mais mortos do que nós já tivemos, que já foi um grande genocídio. 620 mil vidas perdidas, enlutadas no nosso país. Mas não há compaixão. Entende? O que o Bolsonaro quer é manter a base dele ligada, entendeu? Ligada para dizer, olha, nós somos por esse caminho, negacionismo, né? Então, nós somos contra a ciência. Ora, isso precisa ter um fim. E eu espero que o pesadelo chegue ao fim nesse ano de 2022. Deputado Coronel Tadeu, o avanço da imunização contra a Covid-19 no Brasil foi fruto de uma pressão de parlamentares? Não, de forma alguma. Ninguém pressionou nada. A necessidade de se comprar vacina, ela apareceu desde o dia em que o vírus surgiu. O vírus surgiu no dia seguinte já começamos a perguntar, foi a vacina para isso? Então, nós tivemos que conviver com um grande período sem a vacina, isso é óbvio, né? E o Brasil, se eu não me engano, ele vacinou um mês depois, no mês seguinte em que foi dada a primeira vacina no mundo, que foi na Inglaterra. Então, o Brasil cumpriu dentro do tempo tudo aquilo que foi previsto e hoje, como eu disse, nós temos mais de 300 milhões de doses de vacinas compradas para todo o povo brasileiro. E, recentemente, eu vi a notícia de que nós passaremos a produzir o IFA, que é o insumo para a produção da vacina, e estaremos, provavelmente, não sei se esse ano, mas no máximo até o ano que vem, produzindo vacinas para vender a outros países, né? E quem sabe até doar, se assim o dinheiro permitir. Então, o presidente Bolsonaro ele vem conduzindo tudo isso com bastante maestria. Agora, é claro que nós temos a oposição aqui no Brasil. Nós temos a oposição. Inclusive, tem uma frase de um sujeito que agradeceu a natureza ou agradeceu a Deus por esse vírus ter entrado no Brasil. Quando eu ouvi aquela frase, né, a frase é do senhor Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que agradece a Deus e a natureza pelo vírus ter entrado no Brasil e ter atingido toda a população brasileira, porque assim ele poderia mostrar que o Estado é que cuida da vida das pessoas. Dá para acreditar numa mente perversa dessa, uma mente que assaltou os cofres públicos, é o maior quadrilheiro, o maior assaltante de dinheiro público que o mundo já viu? Cronômetro praticamente zerado já do deputado Coronel Tadeu, já fez as 2 interrupções. Passa a palavra agora ao deputado Ivan Valente. Deputado Ivan Valente, o governo Bolsonaro atrasou o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil? Carol, isso ficou evidente na CPI. Nós temos 40 e-mails anteriores da Pfizer que não eram respondidos. Eles tentaram comprar vacina falsa de cabos da PM de Minas Gerais. O Coronel Tadeu sabe disso, entende? Isso é corrupção. 400 mil doses de uma firma americana. Mas quando a Pfizer ofereceu, eles colocaram obstáculos. Quando a Coronavac ofereceu, eles adiaram. Está ali o Pazuello falando assim, não, eu já aceitei, mas o Bolsonaro mandou voltar atrás. O Bolsonaro mandou voltar atrás, o Bolsonaro não quer vacina, entende? Ele é contra a vacina, entende? Se dependesse dele, nós teríamos milhões de mortos. E eu tenho certeza que a ciência brasileira deu a resposta que tinha que ser dada. A CPI, ela só não conseguiu botar o Bolsonaro na cadeia ainda porque tem o Augusto Aras segurando lá. Mas este final vai ser o final feliz.
Agora sim, os cronômetros zerados. Reforço mais uma vez que as opiniões dos nossos convidados não refletem necessariamente a posição da CNN e trago aqui mais uma informação com relação aos efeitos adversos da vacina contra a Covid-19 em crianças. Dados dos Estados Unidos, mais de 8 milhões de doses aplicadas. No público infantil, 6 milhões e meio de primeira dose, mais de 2 milhões de segunda dose. 11 casos de miocardite, isso representa 0,00014% do total. Feito esse adendo, vamos então para a nossa segunda dinâmica da noite. Quem direciona o debate nesse momento são os nossos convidados, conforme as seguintes regras. Neste bloco, debatedor pergunta para debatedor. Cada convidado fará uma pergunta. Ambos terão direito à resposta, réplica e tréplica. Os tempos serão: pergunta, 30 segundos. Resposta, 2 minutos. Réplica, 1 minuto. Tréplica, 1 minuto. Quem faz a pergunta agora é o deputado Ivan Valente. São 30 segundos, deputado. Bem, Tadeu, você viu que depois que o Bolsonaro falou que a Anvisa queria a vacinação, 300 pessoas foram ameaçadas. Depois da audiência pública, que a deputada Bia Kicis abriu o nome de 3 médicos, abriu e colocou os dados deles na internet, eles estão ameaçados de morte. Eu queria saber de você, como você vê isso, entende? Por que o bolsonarismo persegue cientistas e cidadãos comuns que só cumprem o seu dever? Deputado Coronel Tadeu, 2 minutos. Deputado Ivan, eu sou bolsonarista e estou sendo ameaçado também. Eu não saio gritando aí aos 4 cantos. Quem é que me ameaça? É normalmente em quem eu saio batendo nos meus discursos, nas minhas falas, né? Por exemplo, agora eu disse aqui que o seu líder maior aí, que é o Lula, ele falou uma frase muito infeliz, agradeceu a natureza e a Deus pelo vírus ter entrado no país. Eu rebato mesmo. Eu bato nesse sujeito que roubou bilhões e, se não, quem sabe eu posso até dizer trilhões de reais no nosso país, Ivan. E esse sujeito ainda quer voltar à presidência. Não tem cabimento. Não tem nenhum cabimento um sujeito desse que está criminosamente condenado na justiça. Eles fizeram um quebra-galho ali para ele de jogar o processo dele de volta para Brasília. Ele não é inocente, não. Ele é um bandido que a população reconhece. É o líder das pesquisas que não sai na rua para absolutamente nada. Ele não consegue hoje reunir 200, 300 pessoas embaixo de um palanque dele. Não é ameaça. Ela vai existir sempre para os dois lados, porque nós estamos vivendo um momento de polarização. Mas eu prefiro ficar do lado do correto, do honesto. Diga-se de passagem, cabe aqui uma lembrança. Nós fechamos 36 meses sem corrupção nesse governo. 36 meses sem tirar um tostão furado do dinheiro do povo brasileiro que paga o seu imposto no cafezinho da padaria, no pão com manteiga, no arroz e no feijão, que tem imposto e tem muito imposto lá dentro. Esse governo valoriza cada centavo que o povo brasileiro recolhe aos cofres públicos, direta ou indiretamente. Vamos à réplica, 1 minuto, deputado Ivan Valente. Primeiro, eu lamento muito que o Tadeu não se solidarize com aqueles que foram ameaçados de morte só por dizer a verdade sobre a ciência. Em segundo lugar, Tadeu, eu queria colocar o seguinte: com 6 mandatos lá, eu conheço bem o Bolsonaro. Ele é o chefe das rachadinhas, ele é o chefe das milícias, ele tem uma familícia. E a família dele toda, Flávio Bolsonaro, entendeu? Até o filho menor já está medido em tráfico de influência. O Bolsonaro enriqueceu as lojas de chocolate, as mansões, entende? Os laranjas do PSL, entende? Isso tudo chama corrupção, isso não tem outro nome. E agora onde é que o Bolsonaro foi parar? No colo do Centrão, porra. Entende? Como se ninguém soubesse quem é o Valdemar Costa Neto, entende? Quem é o chefe do PP, entende? Ele está no colo do Centrão, da corrupção. Ele está comprando o Congresso Nacional. Como é que você vem falar em corrupção aqui? Réplica, deputado, 1 minuto. Ivan, em 1 minuto eu só poderia dizer para você o seguinte, e para toda a nossa audiência. O que nós vimos de 2002
a 2014, graças a Deus, acabou em 2014, foi o maior assalto desse país. Não que outros governos não tivessem praticado pequenos assaltos, e não vou isentar também aqui o PSDB da época do Fernando Henrique. Mas desse governo você não pode falar absolutamente nada. Desse governo, a única coisa que você pode mencionar é o trabalho que essa equipe de ministros vem fazendo. Ciência e Tecnologia, ministro Marcos Pontes, ministro Tarcísio, que vem aí fazendo uma revolução na infraestrutura brasileira, destravando as atividades empresariais, e tantos outros que eu poderia aqui falar à vontade. Graças a Deus eu faço parte de um governo que eu tenho orgulho e vou defender sempre. Sou obrigada a reforçar que as opiniões dos nossos convidados não refletem necessariamente a posição da CNN. Deputado Coronel Tadeu, sigo com o senhor, que pergunta agora para o deputado Ivan Valente, em 30 segundos, sobre a relação entre o presidente Jair Bolsonaro e a Anvisa. Deputado Ivan, você tem certeza mesmo que houve um atrito entre o presidente e o Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa? A colocação do presidente foi muito ponderada. Não houve nenhuma acusação e muito menos uma insinuação. E vou rapidamente perguntar, te dá credibilidade uma CPI que é conduzida por envolvidos com a justiça? 2 minutos, deputado. Bem, primeiro é o seguinte, eu acho que a carta ela é explícita, né? E as declarações do Bolsonaro, que são feitas através de vídeo, elas mostram claramente que a tarefa dele foi intimidar a Anvisa e os técnicos da Anvisa. Está lá escrito, eu vou pegar os nomes e quero divulgar os nomes. Para quê? Para que o gabinete do ódio, inclusive o filho dele, o Carluxo e companhia, entende? Façam a trituração das pessoas das redes sociais, que é essa rede de mentiras, de fake news, etc., de ameaças. É um governo que vive da intolerância, é um governo que vive do ódio, de uma hiperpolarização, que não produz nada que não seja destruição. Destruição do meio ambiente, destruição da saúde pública, destruição da democracia brasileira. Porque, Coronel Tadeu, o que foi aquilo lá no dia 7 de setembro? Senão uma ameaça à democracia brasileira. E depois o Bolsonaro deu para trás, entende? Foi pedir arrego, o arregaço dele com o Alexandre de Moraes, porque ele queria fechar o Supremo, queria invadir o Congresso Nacional. Então, esse é o governo Bolsonaro. É um governo contra a democracia, um governo que defende a ditadura militar, que defende a tortura, entende? Então, o que nós podemos esperar desse governo? Agora, o que está na carta da Anvisa é só a obrigação do Barra Torres, que é defender os seus, o corpo de técnicos, entende, que servem a analisar os fatos concretos. Então, é evidente que a verdade, ela salta aos olhos, vamos chamar assim, salta aos olhos a verdade. O Bolsonaro quer continuar mentindo para o povo brasileiro. Réplica 1 minuto, deputado. 7 de setembro, Ivan, foi um dia maravilhoso, principalmente na minha vida, onde eu vi os brasileiros do lado de um presidente honesto, trabalhador, que você fala que ele joga contra a democracia, mas foi eleito com 57 milhões de votos. Que bela vitória, que belo crédito o povo brasileiro deu nas mãos desse homem, que é guiado por Deus com toda certeza. E continuará sendo guiado por Deus e pela vontade dos brasileiros de bem, aqueles que querem um Brasil de pé, querem um Brasil rico, um Brasil que possa ser comparado aos principais países desse mundo. A CPI, que eu acredito que você não teve tempo, Ivan, para falar sobre aquelas personalidades envolvidas com a justiça, quando você tem um bandido querendo acusar uma pessoa honesta, é uma inversão de valores absurda. E Deus está vendo isso, pode ter certeza. Réplica 1 minuto, deputado. Olha, primeiro eu queria colocar o seguinte, queria louvar o trabalho da CPI da Covid, né? Ela colocou a nu o Bolsonaro, ela desnudou
o que foi a campanha pela morte. O Bolsonaro é um emissário da morte, entende? Ele é uma pessoa, Tadeu, que não tem compaixão. Ele não tem simpatia pelo luto das pessoas, entende? Ele perguntava, e daí? Entende? E mais, ele contratou um gabinete paralelo de negacionistas. Ele torpedeou a ciência. Então, esta figura não permanecerá e aí o povo brasileiro vai poder sorrir, apesar do Bolsonaro. Esse é o ano da virada. Nós vamos tirar o Bolsonaro e aí eu acho que vai ser imprevisível o destino dele e dos filhos dele também. O grande debate sobre a crise entre Bolsonaro e Anvisa faz agora uma breve pausa. Eu e os deputados Ivan Valente e Coronel Tadeu esperamos por você. Até já. O grande debate está de volta. O tema de hoje é o estremecimento da relação entre o presidente Jair Bolsonaro e a Anvisa. Recebemos os deputados Coronel Tadeu e Ivan Valente. Chegamos à nossa etapa final, momento para as considerações finais, quando também trazemos mais uma questão. Quais são as consequências do tema em debate? Essa crise pode comprometer a campanha de imunização contra a Covid-19 no nosso país? Começamos com o deputado Coronel Tadeu. 1 minuto, deputado, e mais uma vez, obrigada pela presença. Obrigado, Carol. Obrigado, deputado Ivan Valente, pelo debate. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. E afirmo, essa rusga, esse arrufo que houve entre o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o melhor presidente que esse Brasil já viu, não vai afetar absolutamente em nada o processo de vacinação, imunização de todos os brasileiros. Mas eu quero reforçar aqui que eu vou cobrar da Anvisa o papel institucional do que o nome diz, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e que ela respeite os direitos dos pais em decidir se vacinam ou não seus filhos, que não atropele as leis, que não invada o campo constitucional e até de tratados internacionais, que respeite a opinião de todos os especialistas, fazendo a melhor avaliação possível. É isso, Carol. Obrigada, deputado. Uma boa noite. Deputado Ivan Valente, repito a nossa pergunta final. Quais são as consequências desse estremecimento da relação entre o presidente Jair Bolsonaro e a Anvisa? Essa crise pode comprometer a imunização contra a Covid-19 no Brasil? 1 minuto para o senhor. Primeiro, agradecer o convite da CNN, a você, Carol, ao Coronel Tadeu pelo debate também e a todos os que nos acompanharam. Em segundo lugar, eu acho que a vacinação das crianças já está comprometida porque o Queiroga, ele vem protelando, sabotando, a mando do Bolsonaro, a vacinação das crianças. Nem depois dele perder a consulta, nem depois da audiência, da desmoralização da audiência, ele continua achando que tem que ter receita. Ou seja, ele nem percebeu ainda a gravidade da situação, fora o apagão de dados do Ministério da Saúde. Então, o que nós estamos assistindo aqui é um crime continuado. E esse crime continuado tem que levar Bolsonaro a pagar pelos seus crimes. O que ele fez na pandemia é genocídio. Além de sair da presidência sem a imunidade, ser preso, ele vai parar no Tribunal Penal Internacional em Haia, certamente. Obrigada mais uma vez, deputado, pela presença. Uma boa noite e uma ótima noite para você, claro, que esteve conosco em mais uma edição do Grande Debate. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos nossos convidados não refletem necessariamente a posição da CNN. Obrigada por sua companhia. Na semana que vem, estamos de volta. Até lá. Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência.